Amém? Eu quero compartilhar rapidamente com vocês dois textos aqui na Bíblia. Abre sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Está lá bem no finalzinho da Bíblia. Vai estar depois de Hebreus. Hebreus, Tiago, por ali. 1 Pedro. Tiago. Capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, vamos ler os versículos 2 e 3. 1 Pedro 2, 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, como crianças, desejem o leite verdadeiro, né? Vamos ler também no Evangelho de João, volta lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Então vai ter Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 6, versículo 56 a 58. Então nós lemos lá em 1 Pedro, o Senhor dizendo para a gente, através de Pedro, para a gente desejar o leite genuíno, para a gente desejar o que o Senhor tem para nós. E aqui em João, no capítulo 6, versículo 56, aleluia. João 6, 56 diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então lá em 1 Pedro a gente leu que é para a gente desejar o leite genuíno, para a gente desejar de fato o Senhor. E aqui o Senhor está falando que Ele é o pão vivo que desceu do céu. O texto vem dizendo isso, que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E fala que aquele que comer desse pão viverá para sempre, né? E depois fala que os antepassados daquelas pessoas, os antepassados dos judeus, comeram o maná, que era um alimento que havia sido providenciado com eles, mas morreram. Tem um texto aqui pertinho daqui, está escrito no Evangelho de João, que é na hora que Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, ele pega e fala assim: olha, chegou a hora, né? Já chegou o momento em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E lá naquele texto fala que o Pai procura por esses adoradores. Então o que o Pai deseja da gente? Que nós sejamos adoradores. Que nós sejamos adoradores. O que é um adorador, né? O adorador, de fato, que Deus espera, não é aquele que vai ficar o tempo todo, porque Deus não precisa disso, que vai ficar santo, 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 o Senhor é santo, santo. É para você ter isso no coração, é para você sentir isso no coração. Mas Deus não precisa que ninguém fique repetindo isso constantemente, o tempo todo, para declarar: esse é adorador, porque ele fica falando que eu sou santo, que eu sou santo, que eu sou santo. Na verdade, o que Deus quis quando Ele formou o homem, quando Ele criou o homem, Ele quis companhia, é fato, né? Ele já tinha ali os anjos que o serviam, os anjos que o tempo todo lá declaram no céu que Ele é santo, santo, santo. Ele tem isso, Ele tem já essa condição, né? E Ele quis que a gente fosse companheiros dele, filhos de fato. Ele queria uma família, foi para isso que ele criou o homem. Por isso que fala que todo aquele que crê em Jesus Cristo é chamado de filho de Deus.
No outro lugar, fala que nós somos geração eleita, fala que a gente foi escolhido, que a gente foi escolhido para ser filho de Deus, para ser família de Deus. O que Deus quer, em última instância, pelo menos o que eu compreendi da parte da Bíblia, o que eu compreendi, Ele quer que a gente seja companheiros dele. Ele criou a gente à imagem e semelhança dele, para interagir com a gente, para viver conosco, para sermos. Então nós estamos todos aqui num processo, durante o tempo que a gente vive aqui, sendo separados, preparados para viver com ele eternamente, para sermos amigos de Deus. E a gente tem exemplos disso na Bíblia, do que Deus queria realmente, do convívio que Ele gostaria de ter com o homem. Tem, por exemplo, a história de Enoque, que é mencionada lá em Gênesis, que foi no comecinho da história da humanidade. Fala lá que Enoque, ele se tornou amigo de Deus. Ele fala lá que ele andou com Deus durante todo um período da vida dele, um período muito grande da vida dele. Ele andou com Deus, ele caminhou com Deus, ele viveu com Deus do jeito que Deus gostava. O que significa isso? Significa que a gente entende o que a gente pode fazer hoje. Que Enoque batia papo com Deus, no sentido do que? Ele vivia com Deus, as coisas dele do dia a dia, ele compartilhava com Deus, coisa que todos nós podemos fazer, coisa que Deus deseja que você faça na sua vida, que você, no seu dia a dia, no seu trabalho, seja lá o que você estiver fazendo, né, você compartilhe com Deus. Olha, Deus, eu estou fazendo isso agora, olha que bacana, Deus, me ajuda. Deus, olha, eu não estou muito preparado para aquele teste que eu vou fazer, para aquela prova que eu vou fazer na escola. Eu não estou muito preparado, mas me ajuda, Deus. Isso é ser amigo de Deus, isso é ser um verdadeiro adorador do jeito que o Pai procura, é você conviver com Ele. Eu imagino que Enoque, ele viveu dessa forma, e foi de um negócio tão intenso, tão bacana, que a palavra de Deus fala que Deus o tomou para si. Enoque é um dos personagens da Bíblia que não morreu. Enoque não morreu, Deus o levou para Ele. Assim como Ele vai fazer no dia do arrebatamento, as pessoas que estiverem convivendo com Ele, do jeito que Ele deseja que a gente conviva, do jeito que Ele deseja que a gente ande com Ele, Ele vai fazer conosco, os que estivermos vivos no dia do arrebatamento. Ele fez lá atrás com Enoque. Ele falou, esse cara, puxa vida, esse cara está tão comigo, ele anda comigo, vem logo ficar comigo aqui de vez. É o que Ele vai fazer, e é isso que Ele está preparando a gente para fazer. Teve Abraão, ele tinha uma vida tão intensa com Deus, em termos de compartilhar, de confiar em Deus, de fazer as coisas em total confiança. Quando Deus falou assim para ele, olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar estranho que eu estou te levando, né? As pessoas não conheciam Deus, as pessoas não tinham a intimidade que nós podemos ter com Deus, o conhecimento que a gente pode ter com Deus através da palavra dele. E ele falou isso para Abraão. Abraão, conhecendo já a Deus, foi para onde Deus quis e andou com Deus, né? Esteve com Deus. No momento que Deus pediu um sacrifício enorme que Abraão fizesse, coisa que quase ninguém faria, né? Deus pediu um sacrifício para Abraão, que foi que Abraão sacrificasse o próprio filho para Deus. Abraão prontamente falou, não, eu entrego, porque eu sei para quem eu estou entregando, né? Eu estou entregando, e Ele é o Deus poderoso, Ele merece tudo de melhor que eu tenho, Ele merece que eu dê, eu dou sem pensar, e eu sei que Ele é poderoso para trazer o meu filho de volta, para ressuscitar o meu filho. Abraão creu nisso, e a palavra de Deus fala que isso foi imputado a ele como justiça, né? Foi imputado a ele como justiça. Abraão creu nisso, então andou com Deus. E a palavra de Deus fala que Abraão era considerado como amigo de Deus. Privilégio que nós todos podemos ter também. E é o que Deus quer em termos de relacionamento com a gente. É o que Deus espera de relacionamento com a gente. Temos, por exemplo, Moisés. A palavra de Deus fala que Moisés falava com Deus, conversava com Deus face a face. Moisés, ele tinha um acesso com Deus, tinha uma intimidade com Deus, face a face. Era também um amigo de Deus, e nós podemos ter isso da parte do Senhor. O Senhor quer isso da gente, e nós podemos ter isso. Moisés tinha essa intimidade, e é isso que Deus quer. Foi para isso que Deus mandou que Jesus viesse, foi para isso que Jesus se dispôs a se sacrificar, para que a gente pudesse ter esse acesso a Deus e ter essa comunhão com Deus, essa comunicação com Deus,
para convivermos com Ele. O que Deus deseja da gente é essa amizade, essa de pai para filho. Ele é nosso pai e quer que a gente trate Ele como pai, como Ele. Davi, por exemplo, tinha uma intimidade com Deus que a gente precisa aprender a ter da mesma forma que ele. Davi, ele cria em Deus. Você vê os salmos, a maioria deles são escritos por Davi. Davi declarando o seu amor para Deus, declarando que conhece o amor de Deus. Davi, antes da nossa época, hoje a gente vive na época da graça, na era da graça. Davi, antes da época da graça, ele já vivia isso, lá no Velho Testamento. Quando ele disse lá naquele salmo, né, que feliz era o homem, bem-aventurado era o homem, a quem Deus não atribuía culpa, né, a quem Deus perdoava os pecados, a quem Deus... Então Davi já vivia a graça, já conhecia Deus, tinha essa intimidade com Deus, que é o que Deus quer que você tenha hoje. Aí você pode perguntar, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos no começo, os textos que nós lemos no começo? Então nós lemos lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2 e 3, nós lemos, desejai o genuíno leite de Deus, desejai o genuíno leite de Deus, desejai ter contato com Deus, né? Aí nós lemos, depois aqui em João, nós lemos em João 6, nos versículos 56 a 58, está dizendo assim, olha, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, isso Jesus falando, né? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, ou seja, que come da minha carne, que bebe do meu sangue, viverá por minha causa. Quando fala aqui de comer da carne do Senhor e beber do sangue do Senhor, a gente já sabe que isso daqui não é literal, é lógico. Comer é crer no Senhor. Se você ler um pouquinho antes aí, no versículo 47, nesse mesmo capítulo, diz assim, olha, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. No versículo 54 diz assim, ó, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então comer e beber da carne do Senhor e do sangue do Senhor é crer nele, é andar com ele, dessa forma que eu estou falando que a gente pode andar, dessa forma que a gente deve andar. Andar com ele no dia a dia, é depender dele para as coisas, saber que a gente não é autossuficiente, que a gente depende de Deus. Mesmo quando as coisas estiverem dando certo, estiver indo tudo bem, saber glorificar a Deus e agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por isso que eu consegui. Obrigado, Deus, por esse sucesso que eu estou obtendo. Eu sei, Deus, que é o Senhor tratando da minha vida, que eu sei que é o Senhor que é cuidando de mim. Isso é comer da carne do Senhor, isso é beber do sangue do Senhor, é ter o acesso que nós temos a falar com Deus. Foi para isso que Jesus veio e morreu na cruz, para que a gente tivesse esse acesso e que a gente desfrutasse dele. Aí nos versículos que nós lemos, na sequência aqui, que nós lemos no início, aliás, vou ler novamente, o 56 ao 58, está dizendo assim, ó, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus, Jesus. Aí diz, os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão, viverá para sempre. Que implicação tem isso? Quando fala que eles comeram do maná e morreram, a gente pode fazer aqui fazer isso como uma alusão. A gente pode pegar o seguinte: há a possibilidade de você estar com Deus, estar sendo abençoado por Deus e só estar comendo do maná. Ou seja, se você estiver buscando a Deus por causa das bênçãos que Deus traz, e Ele traz mesmo as bênçãos, você está comendo do maná, você está comendo das bênçãos de Deus, você está comendo das provisões que Deus dá para a sua vida. Mas se você estiver comendo só disso, e estiver buscando a Deus só por causa das bênçãos que Ele te dá, você de fato não estará comendo da carne e bebendo do sangue dele, do jeito que Ele gostaria. Você não vai estar vivendo com Ele da maneira como Ele gostaria. Aí você vai ter as bênçãos,
mas vai morrer, como diz aqui a palavra. Aqui a palavra diz que eles morreram, e eles morreram literalmente. Não sei necessariamente quais daquelas pessoas que estavam ali e comiam a provisão que Deus mandava, e aquelas pessoas, não sei quais delas vão para o céu ou não vão para o céu. Nem hoje a gente sabe quem é que vai estar com o Senhor, quem não vai estar, porque Deus conhece o nosso coração, que vai dentro de nós. Mas eles viram os milagres de Deus, eles se fartaram do alimento que Deus dava para eles, e no entanto, eles não adoraram a Deus do jeito que Deus esperava que eles adorassem. Então por isso eles pereceram ali no deserto. Da mesma forma, isso pode acontecer com a gente aqui hoje. A gente pode estar ouvindo da palavra do Senhor, a gente pode estar sendo abençoado pela palavra do Senhor, porque já foi dito aqui hoje, que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então a gente pode estar semeando algumas coisas, estar sendo abençoado, colhendo coisas boas de coisas que a gente estiver semeando. Mas o que vai nos levar diante de Deus, primeiro é a graça dele, é nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, nós cremos que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse é o fator que vai nos levar diante de Deus. Agora, o que vai nos levar a ser amigos de Deus, o que vai nos levar a andar com Deus, tanto agora, durante a nossa vida aqui, com uma comunhão gostosa com Ele, que Ele retribui, e também a recompensa que Ele nos dará na eternidade, vai depender de como nós o buscamos hoje, com que intuito a gente busca hoje. Se a gente é adorador em espírito e em verdade, como a gente leu ali na palavra, se a gente está adorando Ele por quem Ele é, e não só pelo que Ele dá, né? Tem uma expressão que as pessoas usam, para a gente tomar cuidado. Algumas pessoas, elas buscam a mão do Senhor. Você pode traduzir isso que algumas pessoas estão buscando o favor do Senhor. É muito bom a gente ser amigo do rei e ter o favor do rei. Já outras pessoas, que eu acredito que são os verdadeiros adoradores que o Pai procura, elas estão procurando a face do Senhor, elas estão adorando o Senhor pelo que Ele é, eles estão amando o Senhor pelo que Ele é, e não pelo que Ele dá, né? Então, que a gente tenha isso nos nossos corações, que a gente viva de acordo com isso. Como disse lá, os antepassados daquela pessoa comeram do maná e morreram. Nós também podemos só comer do maná. E o maná, ele não é algo assim, eu imagino, né? Eu nunca comi do maná que eles comiam ali, mas eu imagino que o maná não era nada delicioso, não. O maná era um alimento que os sustentava ali enquanto eles passaram aqueles anos difíceis no deserto. O maná era um alimento. Eu imagino que ele não era delicioso. Se fosse delicioso, você estaria ali todo dia, viria uma comida deliciosa, você estaria com a nuvem de fogo durante a noite te protegendo, e a nuvem durante o dia te protegendo, e tendo uma comida maravilhosa. Não precisava nem chegar na terra prometida. As pessoas não desejariam, vamos ficar aqui no deserto mesmo, está bom demais. Outra prova de que não era nem tanto uma coisa deliciosa, é que teve um momento que eles murmuraram e falaram: poxa vida, a gente só come isso, só come isso. Foi quando eles pediram carne, e Deus mandou a carne para eles, e eles se fartaram. Do mesmo jeito aqui hoje, a gente tem que tomar o cuidado, e a palavra de Deus fala que tudo que está escrito no Antigo Testamento, foi escrito como exemplo para nós, foi escrito como coisas para a gente tomar e para a gente aprender. Do mesmo jeito, a gente tem que tomar o cuidado, para não ficar, primeiro, se satisfazendo só com o maná, mas a gente está querendo coisa melhor, a gente está querendo o Senhor, e está buscando o Senhor pelo que Ele é. E depois, não murmurar quando as coisas estiverem talvez não tão satisfatórias para você, ao ponto de você pedir mais, que neles pediram carne. E a palavra de Deus fala que Deus mandou carne para eles, e eles comeram carne até enjoar, até se fartar, até não aguentar mais ver a carne. Eu entendo isso também com o cuidado que a gente deve ter, para não buscar em Deus só o que Ele dá. Por exemplo, Deus pode dar uma prosperidade tão grande para uma pessoa, que ela vai ficar tão bem aqui nessa terra, vai ficar tão feliz aqui na terra, que nem vai precisar mais do Senhor, né? Ah, Deus, tá bom aqui, né? Eu não quero mais do que o que já está aqui, não. Então, a gente precisa ter sempre no nosso coração
e ter sempre na nossa consciência que a gente deve buscar a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez para nós em termos de salvação, e adorá-lo por isso, e ser amigo dEle, amando como Pai. Gente, nós somos privilegiados, somos escolhidos de Deus para viver com Ele na eternidade. A gente já está vivendo isso aqui, a gente já está caminhando isso aqui, mas o que espera pela gente pela frente é uma coisa que a gente nem imagina. A gente tem uma amostra do que vai ser aqui na Bíblia, mas é muito melhor do que o que a gente possa imaginar. Então nós temos que estar de olho nisso e glorificar ao Senhor pelo que Ele é, pelo Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso que Ele é, e não só pelo que Ele dá. Amém? Vamos ficar de pé. Nós já tivemos bastante da palavra de Deus aqui hoje. Vamos agradecer a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Teu nome. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço, Senhor Deus, pelo que o Senhor já me ensinou aqui hoje. Te agradeço, Senhor Deus, pela Tua palavra que já foi compartilhada pelos nossos irmãos, Senhor Deus, pelo que o Senhor já nos ensinou, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem dado, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Deus. Mas nós queremos, Senhor Deus, Te amar, Senhor Deus, por quem o Senhor é. Nós queremos andar contigo, Senhor Deus, queremos ter o nosso dia a dia dirigidos pelo Senhor, queremos compartilhar as nossas coisas com o Senhor, compartilhar as nossas dificuldades, compartilhar as nossas vitórias, Te honrar, Te glorificar, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e muito obrigado, Senhor Deus, por tudo ainda que o Senhor fará, Pai. Louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.